Nicolas, eu sou do projeto de extensão Escola de Games FJF e hoje vou falar mais um pouco sobre o loops e a jogabilidade para a evolução dos nossos jogos. Então, começando com uma breve revisão, a interação significa repetir etapas ou instruções várias vezes, e essas instruções são repetidas em uma sequência por um número especificado de vezes ou até com uma condição ela seja atendida. Por exemplo, se você é músico e tenha o objetivo de tocar a música, você vai repetir essas músicas várias vezes até que fique boa. Você pode também tentar desbloquear o celular várias vezes e após um número especificado de vezes, o celular pedir para você aguardar mais um pouco antes de tentar novamente ou repetir aquela música que você gosta várias e várias vezes. Aqui é uma breve ilustração. Se uma condição é verdadeira, você executa os blocos de comando e se a condição não é verdadeira, você sai e termina o projeto. Então, como foi visto na última aula, o Scratch possui dois blocos para os comandos de iteração, que é o sempre e o repita, que pode ser 10, 20, 100 vezes. Você pode digitar o número de vezes que vai se repetir. Agora falando um pouco mais sobre os personagens, que eles desempenham um papel fundamental na história, na narrativa do jogo, e ele pode ser controlado pelo jogador ou pela máquina, e os jogadores ele pode mover os personagens para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, e interagir também com outros personagens e com o ambiente de várias maneiras. E o jogador ele pode personalizar seu personagem de algumas maneiras, como alterar o nome, a cor, a roupa dele, como foi visto nas últimas aulas. Isso é bem importante para a interação do jogador com o jogo, porque o personagem, ele, como já foi falado, ele tem um papel fundamental na história. Então, falando um pouco mais sobre a ação, os personagens eles podem andar, correr, pular ou voar na tela. E os controles básicos do seu personagem pode ser uma das partes mais importantes para criar um jogo envolvente. Por exemplo, ao a gente analisar o jogo Subway Surfers, a gente vê que o personagem ele sempre está correndo na tela e isso é muito fundamental para essa experiência do jogador. Agora falando um pouco mais sobre a ação no Scratch, como que a gente faz para esse personagem correr, andar, pular? Então, para andar ou correr no Scratch é necessário fazer a combinação de diversos blocos. Os blocos de movimento, que são os blocos azul escuro, os de aparência, que são os blocos roxos, os de evento, que são os amarelos, e os de controle, que são os laranjas. Então, através dessa combinação desses vários blocos, é possível fazer os personagens andar, pular, correr, voar. Então, vamos testar? Aqui tem um link que mostra um pouco mais sobre a ação do personagem no jogo. E falando agora um pouco mais sobre os blocos de aparência, que a fantasia do sprite pode representar movimentos ou troca de características. E é possível realizar troca de fantasia através dos blocos de aparência. Ao realizar as trocas de fantasia, o jogo ele fica com um visual melhor e mais envolvente. Porque ao a gente colocar o personagem para andar, ele não pode ficar somente parado e se movimentar. Ele tem que dar uma sensação que está movimentando suas pernas. Ao correr, a movimentação das suas pernas vai ser mais rápida do que ao andar, então isso traz uma interação muito melhor para o jogo. E com os blocos de aparência que nós fazemos isso. Então, como a gente verifica a fantasia dos sprites no Scratch? Aqui, ao acessar a aba de fantasias, nós podemos ver que esse sprite, que é o gato, ele tem duas fantasias e através dessas fantasias podemos simular que ele está andando, que ele está correndo. Então, como que a gente faz para trocar essa fantasia, da fantasia 1 para a fantasia 2? Os blocos que podemos ver na tela, eles servem para trocar essas fantasias. Os sprites que já vem no Scratch, ele já vem com mais de uma fantasia, que é para simular esses movimentos que
esses sprites, que são os personagens, podem fazer. Mas você também, como já foi visto, você pode fazer o upload, que é carregar um personagem, mas ao você carregar o personagem, ele vem sem fantasia. Ele só vem com uma fantasia, então você também terá que carregar as fantasias dos personagens para simular que ele está andando, que ele está correndo, que ele está voando. Então é sempre bom quando fazer o upload de um personagem também carregar todas as suas fantasias para dar uma sensação que ele está andando, correndo, pulando e assim por diante. Os inimigos, eles são os personagens ou obstáculos que atrapalham o jogador principal a completar o seu objetivo, e eles podem resistir ativamente às intenções do jogador por meio das ações, né? Mas nós também podemos eliminar esses inimigos através da eliminação mesmo ou do desvio deles. Então, como que no Scratch a gente faz para criar colisões com os sprites? Os inimigos, eles podem ser outro sprite ou uma cor, qualquer cor que está presente na tela. E o que é uma colisão? A colisão ocorre quando dois ou mais personagens eles entram em contato. E as colisões elas podem ser tratadas com a combinação dos seguintes blocos, que são os blocos de controle e os blocos de sensores. Então aqui ao lado tem um exemplo que trata uma colisão. Ao acessar o link você pode ver com mais detalhe essa colisão. Então, como a gente cria colisão com cores no Scratch? Para isso, a gente precisa carregar o nosso cenário e através do cenário você criar as colisões através dos códigos. Então, com o cenário carregado, você pode criar um retângulo que representa uma cor qualquer, pode ser qualquer cor. Então aqui, nesse exemplo, criamos dois retângulos, um que representa a cor vermelha e um que representa a cor roxa. Para tratar a colisão, a gente verifica se o sprite ele está tocando naquela cor, e se ele está tocando, a gente diz o nome da cor por um segundo, só para representar essa colisão. E através que a gente vai criando os blocos, eles vão ficando muito grandes. Então, também é possível você dividir esses blocos para não ficar um bloco muito grande. Então, no Scratch, você pode criar os blocos personalizados com códigos e inserir em outros blocos. Aí é que também é possível criar 3 tipos de blocos, com uma entrada numérica, que pode ser qualquer número ou um texto qualquer, com uma entrada booleana, como foi visto, que é a entrada verdadeira ou falsa, ou sem entrada. E nesse curso nós vamos focar nos blocos sem entrada. Então, como faz para criar esse bloco personalizado? Você clica na aba de código e clica nos meus blocos, que é a última opção. Ao clicar nos meus blocos, você pode adicionar o nome do bloco e clicar em OK para criar esse bloco. Então aqui, aquela colisão que nós fazíamos nos slides anteriores, que era um bloco grande, nós podemos dividir ele em 2 blocos que fica melhor e mais visível de ser entendido. Então, aonde que ficava aquele código enorme de colisão, a gente só coloca o nome do bloco, que assim que executar, vai chamar aquele bloco que vai ter todos aqueles códigos.